Glória a Deus, a paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo o nosso entendimento, esteja com você, com a sua família, com o povo de Deus, com a nossa família, nossos filhos, parentes, amigos, vizinhos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu queria trazer aqui uma palavra da Bíblia Sagrada, que se encontra no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Amém? Gênesis, capítulo 50. Vamos ler aqui esse versículo da Bíblia, Gênesis 50, versículo 19, versículo 20 e versículo 21. Amém? Glória a Deus. Que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida, sua família, o seu lar, a sua casa. Amém, meus irmãos? Gênesis capítulo 50, versículo 19, 20 e 21, diz assim, ó. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Versículo 20. Vós bem intentais o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Versículo 21. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Todos conhecem, a maioria do povo de Deus conhece, quem lê a Bíblia, quem já ouviu mensagens, conhece a história de José. Alguns falam José do Egito, mas na verdade não é José do Egito, era José no Egito, porque ele não era do Egito, ele não nasceu no Egito. Então muitos falam, irmão, José do Egito. Não é José do Egito, é José no Egito, porque ele foi para o Egito, segundo a vontade de Deus, segundo os planos de Deus, conforme o querer de Deus. Então, era José no Egito, porque ele foi enviado, porque está escrito aqui, ele mesmo está dizendo, mas Deus me enviou para o Egito, Deus permitiu que eu fosse para o Egito. Então os planos de Deus não podem ser frustrados, os planos de Deus não podem ser apagados, os planos de Deus não podem ser destruídos, desfeitos pelo homem, pela religião, pelos homens, pelas autoridades, pelo mundo, pelo inferno, pelo diabo, por ninguém. O plano de Deus, ele é perfeito, a vontade de Deus é perfeita, como diz em Romanos, capítulo 12. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Oh glória! Então aqui diz, Gênesis capítulo 50, meus irmãos, versículo 19. E José lhes disse, não temais. Olha aí, a bondade de José, o amor de José. José era um homem de Deus. Deus estava com José, está na Bíblia. Se você ler a história de José, a Bíblia diz que o Senhor estava com ele no Egito. Até o seu senhor Potifar, olhando para ele, viu que o Senhor estava com ele. E que o Senhor abençoava tudo. Aonde José colocava as mãos, Deus abençoava, Deus prosperava, Deus aumentava.
E aqui no finalzinho de Gênesis capítulo 50, versículo 19, os irmãos de José, após a morte de Jacó, eles ficaram com medo. José vai nos castigar. José vai dar o troco. José vai pagar com a mesma moeda. José... Aí eles ficaram com medo. E diz a Bíblia que eles chegaram diante de José humildemente. Falaram as palavras, dizendo, nosso pai disse assim, assim. E José estava ali ouvindo. E eles pensaram que José ia se vingar. Mas a Bíblia diz em Romanos que a vingança pertence a Deus. Irai-vos e não pequeis. Mas a vingança pertence a Deus e Deus vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Então os irmãos de José ficaram com medo. E eles chegaram diante de José e falaram humildemente aquelas palavras. E José, aqui no versículo 19, diz: não temais, porque, porventura, estou eu no lugar de Deus? Olha aí a consciência de José. Olha o temor de José. Olha a fé, a humildade, a bondade de José ao dizer isso para os seus irmãos. Porque talvez se fosse hoje, muita gente ia pagar com a mesma moeda, né? Porque tem, irmão. Tem crentes vingativos. Tem crentes que não têm a bondade, a humildade no coração. Que às vezes ele quer pagar com a mesma moeda, ele quer se vingar daquela pessoa, ou daquele irmão, ou daquela irmã, de qualquer coisa que aconteceu. José poderia, ele tinha condições, ele era governador lá no Egito, ele governava tudo. Tudo estava na mão dele, não estava na mão de Faraó. E José poderia pagar com a mesma moeda, se vingar. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus estava no coração de José. E aqui fala da bondade de José. E José disse essa palavra: porventura, estou eu no lugar de Deus? Olha aí. Porque Deus, Ele sabe agir. Deus sabe tratar com cada um. Deus sabe, né? Porque o julgamento dos homens é diferente do julgamento de Deus. Os homens julgam com vontade, mas Deus julga com entendimento. E José, ele tinha a palavra de Deus no coração, porque ele disse: porventura, eu, José, um homem mortal, um homem que vai morrer, um homem que conhece a palavra de Deus, um homem que é servo de Deus, um homem que passou por tudo que passou, e hoje está nessa posição. Você acha que eu estou no lugar de Deus? Não, a vingança pertence a Ele. Ele que está no controle de tudo, de todos, Ele que pode tudo, sabe tudo, vê tudo e conhece tudo. Então José disse: não temais, não se preocupe, gente. Eu não vou pagar com a mesma moeda, eu não vou vingar de vocês. Não, pelo contrário, vocês estão perdoados. Por tudo que vocês fizeram comigo, mas na verdade era plano de Deus, era propósito de Deus, porque os planos de Deus é tremendo, é grande, é forte, poderoso. Então José disse: não temais. José está dizendo: fique tranquilo, pode ficar calmo, sossegado, pode dormir em paz, pode viver em paz, pode comer em paz, amém? Não se preocupe, não temais. Eu não estou no lugar de Deus. A maior justiça é de Deus, não é a nossa. Até porque a Bíblia diz que a justiça dos homens é como trapo de pano velho. Então, José disse: não temais. Porventura estou eu no lugar de Deus? Ninguém pode tomar o lugar de Deus. Ninguém pode se assentar no trono de Deus. Ninguém pode ser como Deus. Porque Deus, Ele é infinito. Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é graça, Ele é salvação. Então José, ele mostrou aqui para os seus irmãos que o coração dele estava limpo e purificado. José mostrou para os seus irmãos que o seu coração não guardava mágoa, rancor, sentimento, ódio, nada disso.
José apenas abriu a boca e disse: porventura, estou eu no lugar de Deus? É Ele que manda. Eu não mando em nada. Ele que tem, eu não tenho nada. Tudo é dele, nada é do homem. Então José, ele foi muito abençoado, era abençoado. Deus estava com ele, diz a Bíblia, né? Porque José sabia o seu lugar, a sua posição. Ele sabia falar, ele sabia agir, ele sabia proceder. Então, quando seus irmãos pensam, ele vai se vingar, vai pagar com a mesma moeda. Mas José não guardou ódio no coração, nem rancor, nem raiva. Ele guardou a palavra de Deus. Porque quando a gente guarda a palavra de Deus em nosso coração e pratica, estamos limpos. Jesus disse: vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. O próprio Jesus disse: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então é a palavra que limpa o nosso coração, a nossa mente, tira, arranca todo o ressentimento de remorso, de vingança. Então José tinha a palavra de Deus no coração, e o coração de José estava limpo. Não tinha ódio, nem rancor, nenhum ressentimento ruim. Ele apenas disse: porventura, não estou eu no lugar de Deus. Eu não estou no lugar de Deus. Eu sou um homem mortal. Eu estou preso a um fôlego de vida. Eu estou onde estou porque Deus me colocou. Cheguei aonde cheguei porque Deus me trouxe. Ele exalta, Ele abate, Ele enriquece, Ele empobrece. Então naquele momento, quando José fala: não temais, meus irmãos, porque eu não estou no lugar de Deus. Ele que dá vida, Ele que tira a vida, Ele que faz descer a sepultura, Ele que faz subir, Ele que enriquece, Ele que empobrece, Ele que exalta, Ele que abate. Então naquele momento os irmãos de José ficaram tranquilos, com a mente tranquila, com o coração tranquilo. Porque não tem nada melhor do que você ficar com a mente tranquila, o coração tranquilo, diante do mundo, diante da adversidade, diante dos problemas, da dificuldade da vida. Então, coloque Deus em primeiro lugar. Tem uma frase que disse: ponha Deus no início, ponha Deus no começo, Ele cuidará do fim. Então José sempre colocou Deus em primeiro lugar, na sua vida, na sua trajetória, na sua caminhada, nos seus sonhos, enfim. E Deus cuidou de tudo para José. Deus cuidou da vida de José, desde o momento que ele foi para o Egito, desde o momento que ele chegou lá, que ele foi para a prisão, que ele sofreu acusações, mas Deus estava com ele. E aqui ele fala essa frase maravilhosa: porventura, estou eu no lugar desse Deus que criou os céus, que criou a terra, que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê? E os irmãos de José ficaram tranquilos pelas palavras de José. Até porque a Bíblia diz em Provérbios que a palavra falada a seu tempo, ela é boa. Então, às vezes a gente tem que saber falar na hora certa, no momento certo. E José falou essas palavras na hora certa, no momento certo, em que os seus irmãos estavam em desespero, em agonia, em aflição, dentro da mente e do coração. José vai nos prejudicar, o nosso pai morreu, José vai se vingar, vai pagar com a mesma moeda, ele vai destruir a gente. Mas José, na hora certa, falou aquelas palavras: não temais, porque eu não estou no lugar de Deus, meus irmãos. É Deus quem julga retamente, é Deus quem julga sabiamente. É Deus quem sabe julgar cada ser humano. É Deus quem sabe julgar cada país, cada cidade, cada estado. É Deus que sabe julgar cada homem e cada mulher. É Deus que sabe julgar cada autoridade, cada governante. É Deus que sabe julgar até o seu povo, até o seu ungido, até o teu servo e a tua serva. Então José, ele apenas falou isso: eu não estou no lugar de Deus. Não foi eu que criei Deus, foi Deus que me criou. Não foi eu que formei Deus, foi Ele que me formou. Foi Ele que me escolheu, foi Ele que me abençoou, me prosperou, me guardou e me livrou. Então, se eu estou nessa posição, eu devo tudo a Ele, a primazia para Ele, a honra e a glória para Ele. No versículo 20: vós bem tentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem,
Olha aí. Está vendo? Os irmãos de José se tornaram inimigos deles, fazendo mal contra ele, prejudicando a ele, lançando ele na cova, depois vendendo ele como escravo. Ainda mentiu para o seu pai Jacó que um bicho tinha comido José. Mas José está dizendo aqui, bem que vocês intentou mal contra mim. Eu poderia pagar com a mesma moeda? Eu poderia me vingar? Sim, como homem, como ser humano, né? Às vezes o ódio, a raiva entra no coração. Eu vou me vingar, vou pagar com a mesma moeda. Hoje eu estou lá em cima. Hoje eu sou próspero. Hoje eu sou rico, sou o governador do Egito. Eu mando em tudo aqui. Tudo está na minha mão. Vou me vingar de vocês, meus irmãos. Porque vocês eram meus irmãos e são meus irmãos de sangue. E vocês se tornaram meus inimigos, fazendo mal contra mim. Mas Deus o transformou em bem. Você vê que José, ele põe Deus na frente. No versículo 19... ele coloca Deus na frente, está aqui, Mas Deus estava na frente de José. Então ele coloca Deus na frente. Porventura estou eu no lugar de Deus? Ou seja, ele coloca Deus na frente. No versículo 20, ele coloca Deus na frente outra vez. Vós bem tentaste o mal contra mim, mas Deus, está aqui, mas, porém Deus o tornou em bem. Olha aí, que coisa linda. Deus transforma, irmão, maldição em bênção. Deus transforma trevas em luz. Deus transforma morte em vida. Deus transforma doença em saúde. Deus transforma miséria em abundância, em fartura. Deus transforma. Então José está dizendo, olha, vocês intentaram o mal contra mim, quiseram me destruir, acabar comigo, mas Deus foi comigo. Deus transformou esse mal em bem. Vocês estão vendo aí agora, né? Porque Deus tem propósito. Deus sabe agir. Deus vê lá na frente. Olha que coisa linda. Vós bem tentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, e conservar em vida um povo grande. Então Deus usou José para conservar sua família, uma grande descendência, um grande povo que viria a crescer no Egito. Então José, ele aceitou os planos de Deus, a vontade de Deus. Tudo que ele passou, toda angústia, aflição e sofrimento, José, ele soube superar, ele soube esperar, ele soube confiar em Deus, mesmo que fizeram mal contra ele, né? Mas ele fez o bem, como diz a Bíblia, não se deixe vencer pelo mal, vença o mal com o bem. Então José não deixou o mal vencer o seu coração e a sua mente para pagar com a mesma moeda e vingar dos seus irmãos. Mas ele venceu o mal com o bem, como diz a Bíblia. Aquele, pois, que sabe que deve fazer o bem, não faz, comete pecado. Então José sabia. Se ele pagasse com a mesma moeda, vingasse dos seus irmãos, fizesse o mal, ele estava cometendo pecado diante de Deus. Mas ele tinha a palavra de Deus no coração. Aquele, pois, que sabe que deve fazer o bem. Então José sabia que deveria fazer o bem, perdoar os seus irmãos. Olha que coisa linda. E Deus conservou José. Deus conservou a família de José e todos os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Todos. Amém, meus irmãos? Versículo 21. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e os vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Está vendo? Então o coração deles pensava que José ia fazer o contrário. Mas José não falou ao contrário, nem fez ao contrário. José fez o bem. José estava pensando no bem, a bondade de José. Então José consolou seus irmãos. E além disso, José sustentou eles com pão, com água, com calçado, vestimenta, com terra, com plantação, colheita. Deus abençoou a vida deles através de José. Através de José, Deus abençoou os seus irmãos e as suas descendências. E Deus, através de José, consolou o coração dos seus irmãos. Deus, através de José, Deus, ele sustentou toda a família de José e dos seus irmãos. Olha que coisa linda.
Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei. Olha aí. Talvez se fosse outros, que se dane para lá, que se arrebente para lá, né? Se fosse talvez outros, talvez diria, não, deixa sofrer, deixa padecer, fizeram mal contra mim, vão ter que pagar, né? Vão ter que pagar com a mesma moeda, né? Se fosse outro. Mas José, ele tinha a bondade de Deus no coração, ele tinha a palavra de Deus no coração, ele tinha temor de Deus no coração. Está na Bíblia. Que quando aquela mulher foi seduzi-lo, ele falou, não, Deus está vendo, eu tenho temor de Deus. Eu tenho temor de Deus. Então José tinha temor de Deus, tinha a presença de Deus, a palavra de Deus. Então José sustentou seus irmãos. Pode ficar tranquilo, vocês não vão passar fome, não vão passar sede, não vão passar frio, não vão passar calor. Vocês vão plantar, vão colher, vão trabalhar. Pode ficar tranquilo, eu vou sustentar vocês, porque eu tenho condição. Deus me prosperou. Deus me deu tudo que eu nem pensava em ter. Deus me ajudou, foi comigo, prosperou através das minhas mãos. Hoje eu sou o governador do Egito. Tudo está aqui, ó, na palma da minha mão. Tudo está na palma das minhas mãos. Deus colocou na palma da minha mão. Eu estou governando, porque Deus me colocou. Então fique tranquilo, meus irmãos, eu vou sustentar vocês, os seus filhos, os gado, não vai faltar nada. Vocês estão perdoados, né? Então, meus irmãos, a gente tem que ser assim, procurar ser assim, tomar o exemplo de José, né? Não ser como José, porque ele viveu o tempo dele, a época dele, os momentos dele. Mas tomar o exemplo da vida de José, do seu testemunho, da sua conduta, do seu caráter, da sua humildade, da sua bondade e da sua fidelidade a Deus, né? Então, Deus está no trono, Deus está no céu, nós estamos na terra. Ninguém pode assumir ou tomar o lugar de Deus, como o José falou, né? Eu não estou no lugar de Deus. Quem sou eu? Eu sou pó, eu sou barro, eu sou cinza, eu sou homem, eu sou mortal, sou pecador, sou falho, vou morrer também, estou preso a um fôlego de vida. Mas não temais, eu não estou no lugar de Deus, né? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Então Deus transforma tudo que Ele quiser transformar. Ele muda o tempo, Ele muda as horas. Tudo está na mão dEle. Fique tranquilo, eu vou sustentar vocês, porque Deus me abençoou em toda a área da minha vida. Em toda a área da vida de José, ele foi abençoado pela mão de Deus, pela palavra do Senhor. Então, meu irmão, medita nessa palavra. Medita aí Gênesis 50, versículos 19, 20 e 21. Olha que coisa linda. Vamos tomar o exemplo de José, a bondade de José. Oh, glória. Tá vendo? Através da atitude de José, Deus mudou as coisas na vida dos seus irmãos, das suas famílias, dos seus descendentes. Glória a Deus. Então fique aí na bênção. Fique aí com a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 50, versículo 19, 20 e 21. Como diz aqui a palavra do Senhor. É tremendo, irmão, essa palavra. É tremendo essa palavra. Glória, glória, né? Olha aí, ó. E José lhes disse: não temais. Olha aí. Não temais, meus irmãos. Fique tranquilo. Fique em paz. Durma em paz, acorda em paz. Vive em paz. Trabalhe em paz. Porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem tentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida um grande povo. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Está vendo, meus irmãos? Medita aí nesses 3 versículos. José
ele anima os seus irmãos. Porque os irmãos de José estavam desanimados, cabisbaixo, frustrado, abatido. O que vai ser de nós? E agora? Nosso pai morreu, Jacó. Enquanto ele estava aqui, ele segurou a barra. Mas e agora que nosso pai morreu? O que vai ser de nós, nossas famílias, nossos filhos? O que vai ser da nossa vida aqui no Egito? O que vamos comer, beber, vestir? Aonde vamos ficar? José vai vingar de nós. Vai pagar com a mesma moeda. Eles estavam preocupados. Mas José, ele chega e anima os seus irmãos. José traz a palavra de conforto, está lá. Ele traz uma palavra de alegria. Ele traz uma palavra de ânimo. Ele traz uma palavra de fé, de esperança, de amor, de salvação e de perdão para os seus irmãos. Porque José sabia que Deus estava nos céus e ele estava na terra. José tinha consciência que tudo que ele passou, sofreu, e tudo que ele conquistou e alcançou, foi Deus que permitiu, Deus que colocou nas mãos de José. Então José foi um homem bondoso, misericordioso, como diz a Bíblia. O próprio Jesus disse, quando ele falou sobre as bem-aventuranças. Jesus disse, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então José foi misericordioso, porque em todo momento da vida de José, nas suas aflições, angústias, calúnias, perseguições, difamações, José alcançou as misericórdias de Deus, que são a causa de não sermos consumidos. Então, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então José, ele lançou sobre os seus irmãos a misericórdia, porque os seus irmãos se humilhou, confessou, pediu perdão. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então José tinha misericórdia e a bondade de Deus no seu coração. O coração de José era limpo, como diz o próprio Jesus nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então José tinha um coração limpo. José não guardou mágoa, ódio, ressentimentos, vinganças, mas tinha um coração limpo. E ele ajudou os seus irmãos, e foi bênção, foi vitória, foi milagre. Meus irmãos, fique na paz, medite nessa palavra, que Deus em Cristo também esteja com você, como esteve com José, e que você e eu, como José, exemplo, deixe a bondade, a misericórdia, estar no seu coração, e que o seu coração e o meu, nosso, seja limpo diante de Deus. Então usa de misericórdia para com seus irmãos, para com seu próximo. Amém? Louvado seja Deus. Então fique na paz, fique na bênção e até a próxima, se Deus quiser. E não se esqueçam, a vida é assim. Jesus em primeiro lugar. Amém? Ô glória!